Olá, eu sou Sheila Sodré e você está assistindo ao programa Café com Direito, o programa que leva conhecimento jurídico para você brigar pela sua cidadania. Você sabe, de fato, quem é que faz a defesa do Estado nas questões jurídicas? Vamos saber hoje, porque o convidado é o Procurador-Geral, que vai falar sobre o papel da Procuradoria, né, Dr. Gilberto Carneiro, não só o papel, mas quais são as ações que o Estado está brigando em seu benefício. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Satisfação enorme, Sheila Sodré. Quero cumprimentar todos os telespectadores do programa Café com Direito. Dizer que é uma honra estar aqui presente, porque já ouvi falar muito do seu programa, inclusive já tive a oportunidade de assistir e é um espaço realmente importante para a instituição, para a Procuradoria-Geral do Estado, no sentido de fazer uma explanação para a sociedade do seu papel e do seu trabalho. Ótimo, então eu já vou aproveitar essa abertura para justamente falar quais são, né, nessa sua gestão, quais são os grandes desafios, quais são os grandes desafios da Procuradoria? Inicialmente, a Procuradoria ela tem a exclusividade da representação judicial do Estado e tem um grande papel, uma grande importância na área fiscal. Nós temos hoje, para você ter conhecimento, um estoque de crédito a recuperar de 4 bilhões de reais. E nós temos um estoque de débito, que é o estoque de precatórios, em torno de 1,2 bi. Se fizer uma análise comparativa em relação ao que deve e ao que tem como crédito, nós teríamos aí um saldo de quase 3 bi. O problema é que nesse estoque de 4 bi, nós teríamos aí em torno de 50%, que é considerado título podre, aquele título que você praticamente não consegue recuperar. O desafio da Procuradoria é justamente aumentar a liquidez desse crédito e, ao mesmo tempo, diminuir o estoque do débito, que é o estoque de precatório. Como tem sido esse trabalho? Né? Quando você fala assim, a gente tem consciência de que parte desse crédito está podre, porque a gente tem, muitas vezes, nessas execuções, você tem empresas que estão falidas, fechadas, né? Que já não tem como recuperar. Quando você fala isso, o refis, né, que nesse governo, eu já tive a oportunidade de entrevistar a Maria Alva, e eu bem chata fazer, Maria Alva, me deu uma boa notícia sobre refis. Não é uma política, a do refis, que o governo ele adota, não é isso? O refis depende de uma política de gestão. O governador Ricardo Coutinho, ele tem uma resistência, e eu particularmente comungo com a filosofia dele, de que o refis acaba por premiar o inadimplente. Geralmente você tem aquelas situações do contribuinte que não faz o recolhimento tempestivo dos seus débitos e aquilo ocorre de gerar uma correção e posteriormente ele fica no aguardo do refis. Então ele não faz esforço para fazer a liquidação dessa dívida. Como prefeito do município de João Pessoa, no início da gestão, o então prefeito Ricardo Coutinho, e eu era procurador-geral do município à época, ele instituiu alguns refis no âmbito municipal. Porém, posteriormente, nós percebemos que seria muito melhor investir em ferramentas de conscientização e de arrecadação do que propriamente ser através do refis. Agora, por exemplo, foi publicada a Lei 10.008, que você já me abordou anteriormente, e que traz justamente a redução das penalidades, no caso da multa, em 50%. É uma redução substancial. Nós consideramos que o valor da multa, a partir do momento que nós fizemos uma análise dos autos de infração lavrados, esse valor é um valor realmente que onerava muito a dívida. Então, a partir... Tornava ela impagável. Praticamente impagável. Então, a partir dessa redução, eu acredito que muitos contribuintes procurarão a Receita e a Procuradoria para liquidar os seus débitos. Isso está na esteira de uma lei anterior, que foi também da nossa gestão, a 9884/2012, que mudou a sistemática da correção da dívida, porque antes era através da correção monetária. E aí houve uma mudança e passou a ser aplicada a Selic. Isso também teve uma repercussão positiva a favor do contribuinte, porque diminuiu a sistemática da correção. E agora veio a 10.008 complementar esse arcabouço
e facilitar o recebimento desses créditos. Há também o parcelamento, que hoje é possível parcelar em até 60 meses o débito fiscal. Então, eu acredito que são políticas permanentes. O que nós queremos investir é em políticas permanentes e não em políticas temporárias e sazonais, como é o caso do Refis. Esse benefício, que essa nova lei, né, que não deixa de ser um benefício para quem já tem uma situação posta, para quem já tem um auto de infração, para quem já está na dívida ativa. Há um inciso que diz que ele retroage ou a gente vai ter que aplicar o CTN nessa questão da multa, especificamente para conseguir essa redução para a dívida que já está, por exemplo, ajuizada. No momento da elaboração legislativa, eu participei junto com os técnicos da Receita e com o próprio secretário Marialvo. Isso foi objeto de muita discussão. Mas nós chegamos à conclusão que só teria sentido e aplicação prática se ela pudesse incidir sobre os fatos geradores passados. Então, de parabéns. E isso foi a conclusão que se chegou. Está apenas se aguardando a publicação do decreto. O pessoal técnico da Secretaria e também da Procuradoria da Gerência da Fazenda estão trabalhando na conclusão da redação do decreto para definir a sistemática da aplicação. Também é preciso adaptar o sistema. Nós temos um sistema na PGE e na Receita que trabalha em link. É preciso fazer algumas adaptações do sistema, mas eu acredito que nos próximos 15 dias os contribuintes já começarão a procurar a Receita e a Procuradoria para fazer sua liquidação já dentro do novo modelo. Vamos, aí eu vou pedir, apesar de seria bem simples, mas se o senhor pudesse ser bem didático em que situação eu procuro? Eu vou direto à Procuradoria ou em que situação eu tenho que ir no sentido de ir na Receita ou mesmo em juízo? Na realidade, a diferença é bem simples. A dívida estando inscrita na dívida ativa, ela passa a ser prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado para efeito de fazer a cobrança. O que significa que, após a inscrição na dívida ativa, o contribuinte terá que procurar a Procuradoria-Geral do Estado para fazer o pagamento, seja através do acordo, seja através do parcelamento ou do pagamento à vista. Antes da inscrição na dívida ativa, o contribuinte poderá procurar a Receita Estadual e lá fazer uma possível negociação ou pagamento ainda no nível de alta infração. Inscrito na dívida ativa, a Procuradoria tem um prazo para se evitar a prescrição para efeito de ajuizar, de executar a CDA. Hoje nós temos em torno de 12 mil execuções fiscais tramitando no primeiro e segundo executivos fiscais, que é justamente esses 4 bilhões de reais que eu lhe falei, que é o estoque da dívida ativa hoje do Estado. Nesse momento em que eu procuro, eu estou me colocando na posição de um empresário, eu me direciono à Procuradoria para pedir a aplicação desse benefício, trocar a minha multa de 200% para 100%, que seria essa, a infração de 82, inciso 5º. Eu poderia, nesse mesmo momento, pedir um recálculo também com esse fator, em vez da correção que tinha a taxa Selic, seria benefício para mim? Na realidade, isso já está sendo aplicado de ofício, porque nós entendemos que, como é para favorecer o contribuinte, nesse caso, nós já fazemos de ofício, já estamos praticando isso de ofício, deixando de aplicar a correção e sim a Selic. No caso da redução da multa, evidentemente que também é um benefício que vem a favorecer o contribuinte. Portanto, eu não acredito que o bom senso vá fazer com que um contribuinte se recuse a aplicar a redução de 200% para 100%. Portanto, tudo isso já será, no caso da multa ainda não, porque nós estamos fazendo a regulamentação da lei com a publicação do decreto, mas no caso da substituição do índice da correção, isso já está sendo feito de ofício. Mas, doutor Gilberto, eu tenho certeza que depois desse programa, o telespectador que está com problema nessa dívida ativa aí vai aguardar, então, regularizar essa questão da multa, já para aproveitar e, né, no momento oportuno que for fazer uma negociação ou um pagamento, já tem essa redução, né, global. Com certeza, considerando que o seu programa tem uma audiência fantástico, então eu acredito que sim. Já está havendo hoje muitos contribuintes que procuram a Procuradoria e a Receita já querendo aplicar o novo modelo.
Porém, como falta a regulamentação e depende do ajuste do sistema, eu acredito que nos próximos 15 dias isso já estará acontecendo e os contribuintes poderão procurar os 2 órgãos para fazer a liquidação já com base no novo modelo. É isso aí, tá vendo? Você que é empresário, em algum momento tem a sua dívida escrita, vá atrás para regularizar. Mas esse assunto e outros a gente vai falar no próximo bloco. Até um minutinho. Já voltamos com o programa Café com Direito.